Olá, recebendo hoje aqui no Lado B da Notícia o ativista cultural Guilherme Nascimento. Guilherme que é colaborador, escreve todo... Olá, Guilherme, tudo bom? Tudo bom, Basílio? Completando aqui a informação, ele escreve semanalmente aqui no portal de Notícias 24 Horas artigos maravilhosos. Aconselho você que acompanha o portal a acompanhar os artigos do Guilherme. Seguindo a sequência, nós trouxemos aqui já o professor e artesão José Geraldo, para bater um papo, ele que também escreve para o portal. Trouxemos o Marcelo Melo, que também escreve para o portal. E agora, o Guilherme, com a pegada mais cultural, né? Passarinho me contou, esse passarinho é fofoqueiro, Guilherme, que você está arrumando as malas para ir para a Amazônia. Vai mudar para lá? O que está acontecendo? Talvez eu fique lá na comunidade indígena, porque a gente tem muito a aprender com os povos originários, né, Basílio? Bom, agradecer o espaço, né, desse portal de credibilidade. Fico muito honrado em ter esse espaço para poder publicar esses artigos, né, com um pouco da visão de mundo da juventude, dos artistas, dos ativistas, educadores. A casa agradece. A gente precisa desses espaços para disseminar coisas boas na sociedade. E o passarinho estava com razão. Estamos indo aí para o coração da floresta, para o pulmão do mundo. Vamos ficar aí numa imersão multicultural amazônica com os povos originários indígenas Baré, que são os povos indígenas das águas, né? Então a gente visitou recentemente a foz do Rio Amazonas em Belém do Pará. A gente participou do MIC-BR, que é o maior mercado das indústrias criativas da América Latina. Casa Roxa teve lá em Belém do Pará representando o Espírito Santo, fazendo bons negócios culturais, né, trazendo os olhares dos empresários culturais para a nossa região sul capixaba. E agora a gente continua esse caminho para o norte do país, indo mais para dentro da floresta, visitando a capital histórica de Manaus, né, a Manaus contemporânea e a comunidade de Nova Esperança dos povos Baré. Você falou em capital histórico, eu vou pedir à produção, na hora que estiver editando, para colocar aqui a foto que você me mandou do centro histórico, sim, né? Largo São Sebastião. A gente tem lá o Teatro Amazonas, né? Na época do ciclo da borracha, o Brasil em pleno desenvolvimento. Manaus exportou, importou, trocou muito conhecimento, trocou muita arte, cultura, arquitetura com toda a Europa. Então o Teatro Amazonas é uma grande riqueza, um grande patrimônio brasileiro, mas tem um lado triste da história, né, que foi construído com muito suor e sangue dos povos originários, né, da classe trabalhadora, a gente não pode esquecer, mas hoje vem ressignificando esse papel, sendo um templo de cultura aí no norte do país. Temos a igreja, o centro histórico e a nova Manaus, que é a Manaus contemporânea, que vem trazendo essa harmonia entre meio ambiente e urbanização. E a gente vai lá aprender um pouco, né, Basílio? Aprender uma coisa que a gente chama de TBC, Turismo de Base Comunitária. A gente tem forte potencial no sul do Espírito Santo para desenvolver isso e infelizmente a gente ainda não desenvolve. Esse projeto, Guilherme, ele não nasce agora, né? Ele já vem sendo desenvolvido, parece que tem uma etapa que ocorre aqui no Espírito Santo, e agora vocês vão e depois traz um retorno também dessa viagem. Explica um pouquinho para a audiência como que é isso. Eu acho importante a gente explicar o conceito de TBC, Turismo de Base Comunitária. O que é isso? É a gente entender que desenvolvimento econômico pode acontecer com responsabilidade ambiental. E aí a gente tem pessoas criativas, talentos, temos história, né, com os povos ribeirinhos, os pescadores, as marisqueiras, a agricultura familiar com o nosso abacaxi pérola, temos o mangue, o berço das garças, né, na região da Foz do Itapemirim, um dos mais importantes rios do Espírito Santo, e a gente não tem turismo de base comunitária, que é capacitar essas comunidades, esses agentes comunitários a receber o turista, levar para uma canoagem em torno do mangue, explicar como é o processo de plantio e distribuição do abacaxi, como que se constrói um barco. Hoje a gente vai ali no Porto da Barra, Basílio, e nós temos construtores navais artesanais construindo as embarcações. Então a gente vai para a Amazônia aprender sobre sustentabilidade, sobre respeito ao meio ambiente, mas trazer esse conceito de turismo de base comunitária. Que é muito forte lá, que é muito forte lá. Inclusive a gente está com uma parceria, quero agradecer a Brasiliando Viagens e Vivências. A Brasiliando, ela conquistou
ganhou o Prêmio de Turismo Brastoa, um prêmio internacional de turismo comunitário. Então é a nossa parceria que a gente vai aprender sobre esse conceito e capacitar as nossas comunidades locais. E aí a gente capacita essa comunidade com workshop, com uma exposição fotográfica, que não pode faltar muita arte e cultura, uma exibição de um audiovisual com os registros da viagem, e eu, como não poderia deixar de escrever, vou produzir um artigo científico dessa imersão e publicar aqui, compartilhar com escolas, centros culturais. Então a gente espera que a gente construa um novo capítulo para o turismo na região sul capixaba, com esse conceito de TBC, e para a própria Casa Roxa, né? O nosso coletivo que vem, você mencionou aí, como que nós criamos essa ligação com o norte do país. E como a Casa Roxa cresceu, né? Eu assisti esse bebê nascer, né? Com a entrevista do Guilherme, falar com aquela câmera ali, desde quando ele foi candidato a prefeito aqui em Cachoeiro, alguns tempos atrás, né? Venho vendo como vocês evoluíram, né? Como depois da Casa Roxa, principalmente, como que você fez essa imersão na cultura capixaba, na regional, e agora parece até em Colatina vocês estão chegando. Sim, a gente trabalha, na verdade, com 3 vertentes, né? A vertente de levar a arte e cultura para as comunidades do nosso território, e aí quando a gente fala de comunidade do nosso território, evidenciando as comunidades periféricas, em vulnerabilidade, do interior, os povos tradicionais. Então a gente tem muito orgulho de levar para essas áreas mais afastadas, menos atendidas pelo setor público, arte e cultura, né, o que a gente chama de educação cultural. Ao mesmo tempo que a Casa Roxa, ela vem trilhando uma expansão territorial em diversas micro-regiões do estado do Espírito Santo. Então nós temos turnês musicais, oficinas de fotografia, inclusive a próxima segunda-feira nós estaremos em Colatina, né, levando uma oficina de fotografia, mas a gente tem muita parceria com centros de referência da juventude, que estão sediados nas maiores periferias do estado do Espírito Santo. E aí entra a nossa expansão territorial dentro do território capixaba, em Colatina, Aracruz, Linhares, Vila Velha. E aí a gente parte dessa expansão territorial estadual e começa a fazer essa ligação a nível nacional. O que proporcionou a gente ir para o norte do país foi diversos projetos nossos relacionados aos povos originários, né? Então a gente produziu Isis em Pindorama, que é um curta-metragem que traz uma artista nossa de raízes indígenas potiguara, que vem falando sobre a coruja buraqueira, sobre a lenda urbana em torno do nome de Maratá Isis, né? Mataram Isis, a indígena, e aí a Iangá. Tem a deusa Isis também. A deusa Isis, né? A deusa Isis egípcia, né? Me lembra muito, fazendo um paralelo de assunto, do novo livro que eu vou estar lançando também no próximo ano, chamado Maat, que traz os deuses egípcios, mas um Egito negro, né, sem o eurocentrismo, sem o branqueamento desse Egito africano como berço da humanidade, né? Então é uma continuação aí das obras de Amadê Aie sobre os orixás, Curumim Ibi sobre os deuses indígenas, e agora vem aí Maat sobre os deuses egípcios, escrevendo muito. Mas essa trilha, né, essa construção que nos levou ao norte do país. A gente fez Tesouros em Rede, que fala sobre uma websérie que fala sobre os patrimônios históricos de Maratá Isis. Então a gente fez 8 episódios, cada episódio um artista da terra apresenta aquele local. Então a gente foi com a Tamires, por exemplo, nas falésias, com Kelvin, que é cantor na antiga estação ferroviária nos Armazéns, a Isabela, que apresentou e fez uma intervenção dançante no Palácio das Águias e no Trapiche. Então a gente vem criando esse caminho que nos leva aos povos originários. Eu acho que a Casa Roxa tem esse perfil de justiça social, reparação, né, transformação social, usar a arte e cultura como instrumento de equidade. Então isso nos levou aí ao norte do país, essa expansão territorial dentro do Espírito Santo, e sem abandonar as nossas raízes, que são as nossas comunidades. Você não vai sozinho para o Amazonas, vamos prestigiar também a turma que está com você. Parece que vai uma ou duas, mais uma pessoa. Vai a Jussiane Souza, que é a minha mãe, é a grande matriarca da Casa Roxa, né? Ela é uma mulher empreendedora da culinária afetiva, coordena a cozinha comunitária da Casa Roxa, que se chama Cozinha Mucagé. Então fomos contemplados eu e ela, mas ao retornar, a gente retorna com essa exposição fotográfica, exibição audiovisual, artigo científico e o workshop. E aí entra toda a equipe da Casa Roxa fazendo a curadoria da exposição, a edição do curta-metragem, do audiovisual. Aí a gente vai envolver todo o coletivo, né? Estamos definindo os locais que vão ser essas atividades, junto com a gestão pública, a Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico e o Conselho de Cultura também, para a gente capacitar esses agentes comunitários da região sul capixaba.
A música também tem sido, não está na colinha aqui não, mas eu conversando com você, a gente publica as matérias, aí eu fico lembrando, né? A música também está no rol das atividades da Casa Roxa. Vocês têm promovido, como é que é aquela guerra, né? Do hip hop aí. As batalhas de rap. As batalhas, isso. As batalhas de rap, um grande abraço pro Iago Paz, né? Ele que é o responsável pelas batalhas, mas o Iago Paz com o Marata Rap tem diversos produtos. Ele tem o Marata Cast, que é um podcast, tem as batalhas semanais de rap, e em parceria com a Casa Roxa, foi uma criação da Casa Roxa em homenagem ao Marata Rap, a gente tem um festival formativo, que é pegar esses rappers que batalham e capacitar em gestão artística, em plano de carreira, em rider técnico, levar esse conhecimento mais científico, mais técnico da carreira artística para capacitar esses jovens. Então a Casa Roxa tem muito orgulho com essa parceria aí com o Marata Rap. Um abraço para o Iago Paz. Colocando agora, assim, voltando para a questão do Amazonas, que é o que me intrigou, né, até que fez te convidar, apesar que você já viria como articulista do portal, mas aí veio essa pegada do Amazonas. Vamos colocar isso no espaço temporal. Quando vocês vão? Quanto tempo vocês ficam lá? Quando vocês voltam, o que vai ter nesse regresso, né? Vocês Eu vão acho que trazer de lá? A base, ela inicia quando a gente faz um paralelo da capital do Espírito Santo, Vitória, com a capital, né, do Amazonas, que é Manaus. Então a gente inicia aí, segunda-feira tem Olhares Periféricos em Colatina, e na terça a gente já está na capital do Espírito Santo, Vitória, iniciando os preparativos, né, para o voo, fazendo essa interlocução de capital a capital. E aí a gente visita primeiro o Centro Histórico de Manaus, né, nos 2 primeiros dias aí, quarta e quinta, faz essa imersão no Largo de São Sebastião, visita o Teatro Amazonas, analisa a arquitetura histórica, né, desse Centro Cultural de Manaus, e aí a gente passa sexta, sábado, domingo e segunda na comunidade de Nova Esperança, né, indígena, dos povos barés, no meio da floresta, vivenciando, fazendo canoagem, grafismo indígena, né, vamos visitar a Casa da Farinha, eles mesmos produzem, os artesanatos indígenas, vamos viver essa imersão aí de sexta a segunda. Depois a gente atravessa novamente, né, as águas e vamos para Manaus contemporânea, visitando a orla da Nova Manaus, os pontos turísticos mais modernos, fazendo esse paralelo entre passado, resgate da cultura tradicional popular e a contemporaneidade. E depois a gente retorna na terça-feira para passar terça, quarta em Vitória, para a gente poder visitar de uma capital a outra e fazer esse paralelo, né? De uma capital a outra. Então, basicamente, a imersão é essa, e depois do dia 10 de novembro, a gente inicia essas atividades em Marataízes, né? Levando esse conhecimento para toda a região sul capixaba. Pô, bacana. E esse trabalho todo, isso tem apoio de algum edital, de governo, de prefeitura, ou isso é a Casa Roxa que está fazendo com a cara e com a coragem? Como que está essa relação da Casa Roxa? Até bati esse papo com o Peixoto aqui, não sei se você viu o podcast, né? Discutindo sobre essa questão do Estado financiar a cultura ou não financiar, qual que é o certo, porque é essa discussão que está aí em voga, né? Vocês têm apoio? A gente tem projetos independentes, porque nem sempre a gente pode contar com a gestão pública ou iniciativa privada, mas muitos dos nossos projetos hoje, ele vem da captação de recursos por editais, né? A maior parte é editais estaduais do Fulcultura. Hoje o Espírito Santo é referência na descentralização dos recursos, né, públicos para a cultura, com Fabrício Noronha, um abraço para o nosso secretário estadual de cultura. Então a gestão do governador Renato Casagrande na área cultural hoje é referência no Brasil. Então eu digo sempre que é um processo um pouco árduo, né? Porque você tem que sonhar. Isso aí, para mim, é fácil, porque eu sou um jovem, um garoto sonhador. E aí a gente escreve a proposta, e aí você tem que ter todo o conhecimento didático, científico, bastante fundamento, justificativa, passar isso para o papel, e a gente encaminha essas propostas para os editais, né, abertos e em atividade no Brasil. A gente tem editais privados, né, o Itaú, a Vale, grandes empresas, né, eles abrem editais, e os públicos, a nível nacional, estadual e municipal. Então, hoje, a maior parte dos projetos da Casa Roxa são feitos por captação
a partir de editais públicos. E aí depois a gente tem muita seriedade, responsabilidade fiscal, transparência, porque a gente atua antes desses recursos chegarem no território, né? A gente atua sempre com muita paixão. Agora esses impostos voltando para o setor cultural, que sempre foi uma luta muito grande da gente, né, esse ativismo cultural, porque a saúde precisa de agentes de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, né? A educação precisa de educadores, né? Aí precisa de pedagogos. E a cultura precisa de artistas. Então a gente bate muito nessa tecla, né? As secretarias de cultura hoje, elas em sua maior parte têm uma equipe administrativa, mas falta uma equipe artística, justamente para você levar um contador de história, um educador, um professor de teatro para as comunidades, né? Então fica aí nosso alerta para que as gestões públicas possam englobar equipes artísticas além da equipe administrativa. É isso aí, batendo papo aqui com o Guilherme Nascimento. Guilherme, eu acho que demos o recado, né? O tempo também já está chegando lá. Tem alguma pauta? Porque a pauta é grande. Ó, o Guilherme, ele é covarde. Ele me botou uma pauta de 4 folhas aqui, 4 laudos aqui, enormes, porque é muita coisa que a Casa Roxa faz e vem fazendo e justifica. Só que o nosso tempo é curto. Então vou falar assim, tem algum ponto que eu não toquei que não, nós falamos da nossa imersão amazônica, que é um ponto muito importante. Semana que vem a gente está indo para viagem. Falamos do meu novo livro, Maat. Demos uma perpassada aí no Olhares Periféricos, né? Que é a nossa oficina de fotografia. E fora isso, divulgar, né, anunciar com muita alegria que a gente recebeu 2 reconhecimentos essa semana. Um reconhecimento estadual da Secretaria Estadual de Direitos Humanos do Governo do Estado, chamado Diversidades, pelo trabalho que a gente está fazendo com os grupos minorizados, comunidade LGBT, negritude, e um reconhecimento estadual, né, com o prêmio Periferia Viva, que reconhece justamente o nosso trabalho nas periferias. Então, a Casa Roxa aí sendo reconhecida pelo Governo do Estado, pelo Ministério da Cultura, Ministério das Cidades, né? A gente recebeu aí a premiação Sérgio Mamberti também e viramos, Basílio, ponto de cultura brasileiro. Então hoje a Casa Roxa é um ponto de cultura nacional e pertencente à rede de espaços culturais do Estado do Espírito Santo. Eu estou esperando o maior reconhecimento da nossa casa, né? Marataízes, eu falo sempre, a gente já teve dentro do Palácio Anchieta, recebendo das mãos do governador um reconhecimento, mas ainda não entramos no gabinete de nenhum dos prefeitos de Marataízes, né? Temos reconhecimentos nacionais, mas ainda não recebemos nenhuma homenagem da Câmara Municipal de Marataízes. Então acho que o nosso próprio território tem que reconhecer mais um pouquinho. É isso aí. Então, com as palavras do Guilherme, eu vou encerrando esse podcast. Guilherme, muito obrigado mais uma vez. Continue colaborando com o portal, que você tem uma audiência lá cativa no portal. O pessoal, quando você não manda texto, eu te cobro. Ó, o pessoal está cobrando, cadê os textos do Guilherme? Então, a audiência cobra, eles são implacáveis. Pode com a gente. Eu vou me despedindo por aqui. Você que acompanhou esse podcast, por favor, faça a sua inscrição no canal. Nós já estamos chegando a 18 mil inscritos, queremos chegar a 50 mil e passar disso até o final do ano. Compartilha esse podcast, deixa seu like, isso é importante para mais pessoas receberem, para o YouTube oferecer para mais pessoas esse podcast. Vamos ficando por aqui e até semana que vem. Deus quer e vai querer.